se reinventar? Esse aqui é o seu lugar. Eu sou Irene Reis, da Reinventando Educação, e estou aqui na Bet Brasil para trazer para você as novidades do que está rolando aqui. Hoje pela manhã assisti uma super palestra sobre equidade, já tive o prazer de aprender com a nossa mentorada Jaine, foi muito bacana. Sigam aí nas redes sociais, Mexerica Típica, aprendam muito com ela sobre equidade, sobre inclusão e sobre autismo. E agora, gente, eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no nosso stand da Bet Brasil, diretamente no nosso stand da Bet Brasil, a nossa querida mentorada Patrícia Franco. E acabamos de descobrir que eu já aprendia com ela muito antes de ela fazer parte. Eu quero mandar uma mensagem especial para o meu amigo, irmão, meu querido mentor de vida, Fernando Leão. Fer, tenho certeza que você está feliz com esse encontro aqui. Tenho certeza, esse encontro também a gente dedica a você. Olha que delícia, né? Porque em 2016 ou 2017 eu fui visitar o Fernando. Eu já falei a vocês que um dos hobbies que eu tenho na vida é visitar escolas para aprender como elas funcionam. E fui visitar uma das escolas que o Fernando Leão liderava, que é a Escola Caminho do Meio, no Rio Grande do Sul, em Viamão, né? E eu, nesse dia, o Fernando me apresentou esse livrinho aqui que eu já tenho em casa e acabei de receber de presente também, da querida Patrícia Franco. Mas não havia associado, gente, Patrícia Franco, a autora do livro que eu já leio, já uso como base, usei na minha formação como yoga terapeuta. Eu fui me formar como yoga terapeuta em 2016, a mulher já tinha livro, gente, presta atenção, né? Então vê lá, eu aprendi muito com ela a partir desse livro aqui, Tranquilizando a Sala de Aula, como criar um ambiente educacional mais produtivo, pacífico e feliz. Paty, e esse aqui que eu quero falar com vocês também sobre Inspira, Expira e Não Pira Garota, que é especialmente feito para meninas. Olha que legal isso, né? Paty, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua gentileza em estar aqui conosco. E eu queria que você começasse contando pra gente, primeiro, um pouquinho da sua trajetória pessoal, a sua trajetória acadêmica e a historinha dessas duas obras aqui, como é que elas surgiram. Bom, em primeiro lugar, então, dizer um oi para todo mundo que está nos acompanhando aí, dizer que é uma honra, uma alegria para mim estar com você e saber dessa história, né? Eu falo assim, o universo sempre conecta as pessoas que têm propósitos semelhantes e que têm um coração verdadeiro naquilo que faz. Então o universo dá um jeito de encaminhar a gente, né? Então foi uma coincidência assim incrível, muito feliz. Eu fico até de verdade emocionada com isso, porque são pessoas, né, que têm histórias muito parecidas. E a minha história, assim, eu sempre trabalhei com educação, eu venho de uma família de educadores, minha mãe, minha irmã são educadoras, e eu sempre dizia que eu não queria trabalhar com educação, não queria de jeito nenhum. Eu fui fazer faculdade de fisioterapia. Me formei fisioterapeuta, um ano de formada eu estava onde? Dando aula. Claro. Estava na sala de aula, né? Naquela época, já faz tempo, tinham poucos professores de fisioterapia. E na área, né, da educação, do ensino superior no curso de fisioterapia, e eu tive a sorte de ter excelentes professores que viam em mim, né, a habilidade de ensinar. Acho que já estava no DNA um pouquinho, né? Na época de faculdade eu dava aula de biologia, dava reforço de biologia para levantar uma grana, né? Então, enfim. E comecei a trabalhar como assistente de ensino superior, né, como assistente de um professor, e comecei a fazer carreira acadêmica. Comecei a fazer a pós-graduação, enfim. E chegando ali, na época quando eu fiz meu doutorado, estava fazendo pós-doutorado, eu tive um burnout. Eu realmente passei por um período muito difícil, tinha minha filha pequena, morando longe da família, sem rede de apoio, trabalhando 60 horas, que era assim, um absurdo, né? E dedicação exclusiva, estava como coordenadora de uma universidade, então eu realmente comecei a ficar com a minha saúde emocional muito comprometida, né? E nesse momento eu comecei a perceber que eu precisava cuidar de mim e comecei a procurar, além, óbvio, né, de ajuda médica, comecei a procurar terapias, que naquela época a gente chamava de terapia alternativa. Hoje a gente sabe que são comprovadas cientificamente, e uma delas, e a que deu mais efeito para mim, a que me ajudou mais, foi o Mindfulness. Então a minha história com o Mindfulness começa muito junto
com a minha transição de carreira, né? Perfeito. E aí, no buscar, né, desse restabelecimento emocional, eu pedi um ano sabático da carreira acadêmica, da universidade, e nesse ano, como eu não sei ficar parada, eu fui fazer um trabalho voluntário na escola da minha filha, com Mindfulness. Eu estava fazendo a formação na Mind Kids da Califórnia, né, fazendo formação para trabalhar Mindfulness com crianças, porque eu vi os benefícios em mim e queria trabalhar com a minha filha. Então, no início, a ideia era trabalhar com ela, né? Mas comecei a fazer um projeto piloto na escola dela, foi muito bacana, a gente começou a se envolver com os professores, eu comecei a me apaixonar pela educação básica, né? E senti os professores muito estressados, então nós começamos a fazer um trabalho na escola com os professores de formação socioemocional e equilíbrio emocional para professores. E aí nasceu o livro, Tranquilizando a Sala de Aula, né? Porque esse livro surge de um programa que a gente sonhou, né, que chamava Programa de Educação Compassiva, que era um programa para trabalhar estabilidade emocional para os professores, para que eles modelassem o comportamento dos seus alunos. Então, a ideia do Programa de Educação Compassiva e do livro Tranquilizando a Sala de Aula é justamente fazer com que o professor desenvolva nele as habilidades socioemocionais, para que ele modele o comportamento dos alunos de forma natural. Então, assim surgiu o Tranquilizando. E com um comentário aqui, né, do nosso querido parceiro e amigo também, Zé Pacheco, que diz aqui carinhosamente: as autoras da presente obra são seres dotados de extrema sensibilidade, que tomaram consciência do destino da escola e da necessidade de humanização do ato educativo. Olha como isso é importante, né? Imagino-as em exercícios de canseira e paixão, criando condições de assegurar profundas transformações nas pessoas com quem partilham o seu dia a dia, ainda em sala de aula. Na presente obra, porém, não revelam apenas a urgência de tranquilizar a sala de aula, ainda que de modo não explícito. Nela leio o entendimento da necessidade de, gradual e prudentemente, passar de um modelo de escola herdeiro da Revolução Industrial para uma escola que responda às necessidades do século XXI. E aí, aproveitando o gancho aqui do nosso amigo Zé Pacheco, o que é essa escola do século XXI? Por onde que ela precisa começar, Paty? Eu acho que a escola do século XXI precisa começar pela educação emocional dos alunos, né? A gente assumiu esse papel na escola. A escola até então não tinha esse papel, né? Claro, a gente fazia isso através de um currículo oculto, né? A gente fazia no currículo oculto, mas agora ele está explícito. Então eu acho que isso precisa ser levado muito a sério, né? As pesquisas hoje mostram o déficit emocional, a dificuldade que as nossas pessoas, não só os alunos, mas também os professores, todas as pessoas envolvidas na comunidade escolar, né? Como a gente tem essa dificuldade de lidar com as nossas emoções, de olhar para as nossas emoções. E a gente sabe, Nene, você fala tanto disso também, né? O quanto as emoções influenciam no processo de aprendizagem. Quanto a gente trabalhar as emoções facilita o processo educativo, facilita o processo de se criar a escola como uma verdadeira comunidade, né, onde a criança vai começar a desenvolver suas habilidades e competências. A primeira relação social que a criança tem é na escola, né, depois da família, obviamente. Então a gente precisa olhar para isso, né? Essa escola conteudista, essa educação bancária que a gente fala tanto, ela não funciona mais, né? Na verdade, às vezes eu me questiono se ela funcionou algum dia. Ela nunca funcionou, porque antes a gente não tinha tanto recurso para denunciar, para protestar quanto a gente tem hoje. Eu acho que é um pouco isso, né? O nosso sábio, o professor Hermógenes, criou o termo normose também. Sim. E você usa ele aqui, né, como parte do capítulo 2, que você fala sobre compreender os ambientes de aprendizagem, normose, a doença de ser normal e a valorização da diversidade. Esse, para mim, é um tema, um dos mais relevantes de toda a relevância do que você traz aqui nessa obra, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. O que é essa normose? Qual que é a cegueira que ela traz, né? O que ela impede a gente de ver, né? E como é que a gente cura essa normose? Eu acho assim, quando a gente fala em educação, a gente não consegue deixar de falar em diversidade, né? A gente tem dentro da escola uma diversidade total de alunos. A gente, uma vez numa conversa com o professor Pacheco, a gente falava exatamente sobre isso, né?
dizendo assim, a gente deveria ter um método pedagógico para cada pessoa, para cada aluno. Tamanha a nossa diversidade e a forma, né, como a gente aprende. A gente avançou bastante aí através das teorias das inteligências múltiplas, né, da inclusão, aí das habilidades e competências socioemocionais da BNCC. A gente avançou muito, mas ainda falta bastante, né? Então eu sei, no livro eu uso um exemplo que eu acho que funciona muito bem. Sempre que eu falo assim para os professores, eles entendem muito bem, né? A gente pensa numa orquestra, por exemplo. Existe uma orquestra só de violinos? Não, ficaria chato, desagradável, né? A gente precisa ter variedade de instrumentos para que o som fique bonito. O que é importante numa orquestra? Que a gente tem um maestro, né, que saiba organizar todos os instrumentos para que eles trabalhem em uma sincronicidade bacana, cada um oferecendo o seu melhor, a sua característica. E a escola é a mesma coisa, né? Então a função do professor é extrair o que há de melhor de cada aluno e fazer com que eles trabalhem em conjunto e aprendam uns com os outros. Eu não acredito nessa ideia do professor, e eu fui professora a minha vida inteira, né? 18 anos em sala de aula no ensino superior e depois trabalhando como orientadora educacional e como consultora pedagógica no fundamental. Eu não acredito no professor detentor de conhecimento, de conteúdo. Eu acredito no professor maestro, no professor que orquestra os seus alunos, que coloca os seus alunos para aprenderem em conjunto, uns ensinando os outros, né? Então eu acho que falar de normose, né, e falar dessa doença da normose é a gente entender e acreditar que existe um padrão. Não existe, né? Enquanto a gente pensar que a gente vai ter, inclusive o Tranquilizando a Sala de Aula é um título bastante provocativo, porque o que é uma sala de aula tranquila, né? E aqui eu gosto de várias provocações. A provocação do produtivo. O que é o produtividade? Exato. Né? Quem define quais são os indicadores de produtividade aqui? Né? Então, olha como a produtividade acadêmica definida por outrem te trouxe esse peso, né, do transtorno mental, da quebra, que é o burnout, né? A quebra do nosso funcionamento mental ótimo, e que é uma quebra irreversível de verdade, né? Porque o seu cérebro aprende mesmo a te parar no momento que você tem uma sobrecarga, né? E aí nunca mais ele desaprende isso. Então, claro que é terrível estar nessa condição, mas é um recurso do cérebro para você poder de verdade aprender a se regular. Enquanto você não aprende a se regular, você tem ali um botão, né, que te, digamos, te bloqueia a tua hiperprodutividade, para você achar qual é o teu indicador ótimo de funcionamento de produtividade e não ficar aceitando indicadores de fora. Você entende mais ou menos assim, Paty? Eu falei besteira. O que você acha? Não, eu entendo, eu acho que sim mesmo. Eu acho que existe uma sabedoria no nosso próprio organismo, uma sabedoria inata, né, de nos autorregular. Porém, como a gente negligencia muito isso, né, eu falo muito de intuição visceral, né? A intuição visceral já é reconhecida pela neurociência, né? Não é nada transcendental. A gente tem isso dentro de nós, né? Então o problema é que a gente deixou de ouvir os nossos sinais, né? A gente é tão cobrado por esse meio em que a gente vive, do produtivo, do você não pode parar, né? Você tem que fazer mais, dar o seu melhor. Essa frase me preocupa muito, né? Dar o seu melhor, porque até onde a gente pode dar o meu melhor? Tem dia que eu não estou a fim de dar o meu melhor. Esse é o meu melhor, parece que não para você, mas é o meu melhor, ponto, né? Aceita isso então, também. Né? Eu acho que a gente parou de ouvir essa intuição visceral e a gente nega muitas vezes os sinais que o nosso organismo dá, né? Que essa sabedoria do corpo dá. Um dos pilares do programa de educação compassiva é justamente a inteligência corporal sinestésica. É você aprender a sentar no seu corpo. O Mindfulness fala muito disso, né? A ouvir o seu corpo, a ouvir os seus sinais. E a gente deixou de ouvir esses sinais. Então isso é o maior fator de adoecimento que a gente tem hoje, né? Falando. Paty, traduz pra gente o que é educação compassiva, o que é compaixão, o que é a compaixão na educação, que cria esse termo pra gente de educação compassiva. A compaixão, ela é um sentido genuíno, um desejo genuíno de ir em direção ao outro e oferecer ao outro aquilo que ele precisa, não aquilo que eu estou disposta a dar, né? Um movimento diferente, né?
É um movimento bem diferente, muito diferente, por exemplo, do que a gente entende, do que a maioria das pessoas entendem, né? De ajudar o outro, de fazer caridade, né? Então, quando eu me coloco nessa visão da compaixão, eu tenho um desejo genuíno de estar com o outro naquilo que ele sente. E não é me colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, né? É impossível me colocar no seu lugar, eu sentir a sua dor. O que é possível é eu me colocar disponível para te ajudar, para servir exatamente naquilo que você precisa. E eu não vejo educação fora da compaixão. É impossível educar o outro se a gente não estiver genuinamente no interesse de entender o outro no mundo dele, na perspectiva dele. Né? Então eu acho que essa é a essência do professor. E a proposta da educação compassiva não é atuar só com escolas, é atuar também com parentalidade, com orientação das famílias que hoje estão muito perdidas, né, com muita dificuldade no exercício da educação dos seus filhos, né, de gerar esse movimento compassivo dentro do próprio ambiente familiar. Se eu não posso bater, eu tenho que fazer o quê? Como é que eu vou educar? Né? Então a educação compassiva é para você adquirir essas ferramentas que substituem essa educação tão violenta que a gente teve, né? E que a gente não quer mais perpetuar, a gente precisa se indignar ainda e não perpetuar mais esse tipo de educação, né? Mas aí dentro de tudo isso você vai e me cria uma outra coisa igualmente maravilhosa, mas que me chama muita atenção, essa sim, uma obra nova para mim, eu não a conhecia, que é essa aqui do Inspira, Expira e Não Pira Garota. Por que uma obra especialmente dedicada para as meninas? Certo. Quando a gente começou esse projeto, e na verdade o Inspira foi o meu primeiro livro, tá? Ele ele é o filho mais velho, né? Então o projeto previa, né, ou prevê, que a gente não sabe, né? Ainda não vieram os outros, mas a ideia continua. 4 livros, um voltado para as meninas, um para o universo dos meninos, um para os pais, né, para o pai e o outro para as mães, né, com linguagens muito características do universo de cada um, tá? Então essa era a primeira ideia, né? E o Inspira Garota, ele nasceu primeiro porque eu tenho uma filha menina, né? Hoje ela está com 21 anos, mas ela era uma pré-adolescente e eu vi a dificuldade que eu tinha de fazer com que ela olhasse para suas próprias emoções, né? Descobrisse esse caminho do autoconhecimento. Eu já trabalhava com mindfulness, mas você sabe que o santo de casa não faz milagre. Então a minha própria filha nunca foi muito de querer meditar. Eu conseguia meditar com outras crianças nos projetos que eu fazia, né? Mas a Sofia, ela tinha um pouco de dificuldade. E aí, através de atividades que eu fazia com ela e com as crianças, quando as amiguinhas que iam em casa, eu comecei a perceber que dava para trabalhar o autoconhecimento e a autorregulação emocional a partir de atividades lúdicas, né, de brincadeiras. Então eu criei 50 atividades que trabalham o autoconhecimento e a autopercepção e criei esse livro interativo. Gente, é todo interativo, olha que perfeição, todo. Que lindo, e todo prático. Então, fazer receita de brigadeiro, como assim? Isso, e dentro da receita tem todo um exercício de mindfulness, de atenção plena ao cheiro, ao sabor, né? A como eu me sinto quando eu como um doce. E aí tem um espaço para as meninas irem fazendo anotação. Então eu digo que elas escrevem o livro junto comigo. E cada uma tem o seu livro, porque à medida que elas vão interagindo com o livro vai ficando personalizado, né? Para cada atividade tem 50 ilustrações, para cada atividade uma ilustração maravilhosa feita pela Vanessa Mello, que é uma ilustradora incrível, né? E essas ilustrações funcionam como exercícios de atenção plena, que quando a menina está colorindo, ela está focando ali, né, no que foi falado no livro, no que foi dito e trazendo essa atividade de colorir. Então eu tenho uma paixão assim por esse livro, não só por ele ter sido o primeiro, mas porque ele trabalha com um público que realmente é um público que eu tenho muito amor, assim, né? E o curioso, eu tenho relatos assim de avós que compraram o livro para dar para as netas, começaram a ler o livro, Irene, para olhar o que tinha e começaram a fazer o livro. Não, eu já posso fazer com a Manuela aqui o primeiro, a gente adora estar na cozinha juntas, a gente fazer o brigadeiro juntas e fazer atividade em
inteira aqui juntas, que delícia. Foi a primeira coisa que eu pensei, a hora que eu vi isso, a gente faz tanto brigadeiro juntas, que legal. E aí eu tive já 2 avós que falaram, eu vou ter que comprar outro, porque eu acabei usando o livro pra mim. E eu percebi tantas coisas em mim que eu nunca tinha percebido, fazendo as atividades lúdicas, que a princípio são atividades para pré-adolescentes, mas que muitos adultos acabam fazendo e percebendo, assim, como é possível a gente se autoconhecer através de atividades tão simples. Que delícia. Então, olha, quer dar um presente da sua garota, para sua adolescente, para você mesmo? Pega esse livro aqui, ó, e dá de presente mesmo, que vale muito a pena. Como é que as pessoas podem fazer para ter os seus livros, Paty? Maravilha. A gente tem os livros através do próprio site da editora, né, da editora Rima, que é uma editora de São Carlos. Eles têm lá a livraria online, então você pode pedir direto com a editora, que eles mandam entregar em casa. A gente tem também na Amazon, em todas as livrarias aí online, demora um pouquinho mais, porque a editora é mais rápido, né, que eles enviam. Então você já sabe o caminho, já tem isso aqui, vamos colocar a educação compassiva nas escolas e vamos adotar a educação compassiva dentro das nossas casas, aprendendo sobre como a gente pode educar melhor os nossos filhos, como a gente pode se reinventar. A gente precisa entender que quando a gente fala de educação, a gente não está falando só para professores, a gente precisa abrir um pouco esse leque, entender que a educação ela é pessoal, ela é também escolar, ela é também corporativa, mas tudo o tempo todo está educando a gente para o bem e para o mal. Então vamos começar a disseminar coisas para o bem. A Paty também é nossa mentorada na Reinventando Educação, parte da nossa comunidade, para nossa sorte. E começou, para a nossa alegria, esta semana, também motivo de celebração, a postar frases inspiradoras com o logo Educação Compassiva. Já me emocionei quando vi o primeiro post lá, porque agora oficialmente nós vamos aprender com a Patrícia Franco. Então você que tem uma escola, que é coordenador de escola, diretor de escola, que você que tem uma empresa e quer que a sua empresa pratique mais inteligência emocional, pratique mais compaixão, eis aqui a profissional com quem vocês podem contar dentro dessa temática. Como é que faz para entrar em contato com você? Fala um pouco da tua rede social para que as pessoas possam já te localizar e levar você para a escola, para a empresa, para casa, para a mentoria pessoal, o que você puder oferecer. Maravilhoso. Antes disso, eu quero dizer que eu estou muito feliz, assim, muito feliz por esse encontro, né? Esse meu encontro com você, com Reinventando a Educação, com essa comunidade maravilhosa de educadores e reinventores. Gente, é tanta gente boa, é tanta gente maravilhosa que eu fico... Tanta gente que pensa a educação fora da caixa, né? De uma forma inovadora, diferente. Então, assim, eu estou muito feliz de estar nessa casa, eu já estou me sentindo muito em casa. Delícia, é pra estar mesmo. E eu estou muito contente, né? Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar comigo, saber um pouquinho mais, tem o Instagram, que é patricia.a.franco, né? @patricia.a.franco. Tem o Instagram da Educação Compassiva, @educação compassiva, educação compassiva. E também através da comunidade, com né? certeza, se vocês ficarem em dúvida, vocês ficam aí de olho na rede social, pergunta pra gente no privado, a gente facilita também todos os contatos pra vocês, tá bom? Tô doida pra entrar no Projeto Vida também. Isso, gente, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar aqui com vocês sobre o projeto de vida, que é o nosso projeto Vida, Vivências Integrais para um Desenvolvimento Humano Amoroso, é o nome do nosso projeto, que cuida de desenvolvimento de projetos de vida para jovens periféricos, de escola pública. E a gente tem várias colunas, vários pilares dentro desse projeto. E a Paty já aceitou o desafio, já está junto com a gente também como nossa formadora, principalmente para contribuir com isso aqui, ó, né? Com a inteligência mental, com a saúde mental das nossas meninas. Quer queira, quer não, desde criança a gente está no paradigma do cuidar, do servir, e o nosso mental também fica bastante prejudicado, principalmente com a internet. Eu tenho notado isso, né? Os padrões de beleza, os padrões de comportamento, as demandas do ser mulher, né, Paty? Sem dúvida, sem dúvida. E as meninas sofrem muito com isso, né? A nossa geração ainda estava um pouco protegida disso, mas elas hoje são realmente um grupo de muita vulnerabilidade para essas questões dos estereótipos, né? Dos padrões de beleza. Eu acho que a gente precisa olhar para essas meninas com muito carinho, com muita atenção. Então,
estou à disposição para isso. Então, façam contato, venham para Reinventando Educação. Paty, muito obrigada. Deixa o seu recadinho final, então, para a gente concluir. O que as pessoas não podem deixar de saber sobre você, sobre educação compassiva e por que elas precisam seguir lá a sua página e aprender mais com você. Eu acho assim, as pessoas não podem deixar de saber que eu sou uma educadora em construção e em reinvenção sempre, né? Que nós somos educadores inconformados com o que está posto. A gente quer sempre mais, a gente quer sempre melhor para as crianças, para os adolescentes, para os nossos alunos. Então, se você também é um educador que se reconhece nisso, né? É um educador que está inconformado com a educação do jeito que ela está, que tem vontade de se reinventar, eu te convido a fazer parte dessa comunidade maravilhosa, estar junto comigo, estar com a Irene, com tantos outros educadores maravilhosos que vão passar por aqui, né? Seguir as nossas redes sociais para acompanhar aí tudo que a gente vem desenvolvendo e nos colocamos à disposição, né, Irene, de todos, né? Isso aí. Então, você quer se reinventar? Vem pra cá, esse é o seu lugar. Beijo, gente, até daqui a pouco. Lindo, Paty, amei. Obrigada, amor. Amei. Presentão.